Querido irmão, querida irmã, para esse 28º domingo do tempo comum, nesse dia 13 de outubro, dentro deste mês missionário, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, levado pelo entusiasmo, um homem corre até Jesus, ajoelha-se diante dele e expressa seu profundo anseio. Qual é o melhor modo para crescer no caminho de Deus? Jesus aponta-lhe os deveres para com o próximo, coisa que o homem já observa. Chega-se ao momento crítico. Jesus lhe pede o que ele não está preparado para assumir: a religião da partilha. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Esfria o entusiasmo e dá lugar à tristeza. O homem foi embora triste porque tinha muitos bens. Seu Deus era o dinheiro. Os discípulos que viviam a experiência da pobreza ficam assustados com as palavras de Jesus sobre o rico e sua riqueza. Quem conseguirá salvar-se? Jesus, ciente da tendência humana de apegar-se aos bens materiais, remete a questão à esfera de Deus, para o qual tudo é possível. Querido irmão, querida irmã, um homem corre ao encontro de Jesus, querendo saber o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus lhe indica, primeiramente, a via comum, cumprir os mandamentos. Depois lhe propõe algo mais, deixar tudo em favor dos mais necessitados.
O que o rico pretendia era a vida eterna como prêmio, mas esse dom é herança. A herança passa de pai para filho, não porque o filho fez alguns serviços ao pai, mas pelo fato de ser filho. O homem rico deseja o prêmio apoiando-se no seu fazer, enquanto a felicidade é garantida por ser filho. Seguir a Jesus de forma mais radical era a possibilidade que o rico tinha para aprender a ser filho, caminho que lhe faria alcançar a plenitude da existência. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia acolhe o desafio de, na prática, ir além do que é comum a todo cristão. E neste momento, encerrando, rezemos juntos. Ó Jesus, Divino Mestre, tu disseste como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Liberta-nos do apego aos bens materiais e faze-nos descobrir o valor e a alegria da partilha. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia deste 28º domingo do tempo comum, nesse dia 13 de outubro, dentro deste mês missionário, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Sabedoria, capítulo 7, do versículo 7 a 11, o Salmo responsorial, Salmo 89, a segunda leitura, Hebreus 4, 12 a 13, e o texto de Marcos, capítulo 10, 17 a 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura do livro da sabedoria e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangindo assim toda a liturgia da palavra deste domingo. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a sabedoria é um valor incalculável. Quem investe em sabedoria investe no bem mais precioso. Dela derivam todos os outros bens. A sabedoria é tão importante que, em algumas passagens bíblicas, é comparada ao próprio Deus. Desse modo, a liturgia deste domingo fala da sabedoria de Deus como algo inigualável, insondável, que transforma toda a nossa vida, penetrando o mais profundo de nossa alma. Quem possui a verdadeira sabedoria é verdadeiramente rico. Estamos falando da sabedoria teológica, de Deus mesmo, e não apenas de intelectualidade, embora a sabedoria do intelecto seja também uma grande riqueza, um bem precioso. O governo brasileiro tinha um slogan que dizia que país rico é país sem pobreza. Embora seja uma expressão aparentemente óbvia, ela não é tão óbvia como parece, porque país rico é país de pessoas sábias, preparadas, educadas, e sabemos que não é bem isso que acontece com o Brasil, por exemplo. Nesse aspecto, o Brasil continua numa pobreza extrema, embora também em outros aspectos e sentidos. Assim, as leituras de hoje mostram com muita clareza que riquezas materiais não são sinal de que um povo é rico. Há pessoas que possuem muitos bens, mas são extremamente pobres no sentido de educação e no sentido teológico ou simbólico do termo.
Elas não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz e têm atos que revelam a sua pobreza interior. Assim sendo, a reflexão deste domingo recai sobre o tema da sabedoria, o bem mais precioso ao qual devemos canalizar nossas forças, nossas buscas, pois quem a possui poderá obter todas as outras riquezas, diz a primeira leitura. A primeira leitura do livro da sabedoria afirma: Eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até mim. Quando investimos nossa vida na busca do saber, usando a inteligência que Deus nos deu, nós fazemos da nossa vida algo que edifica a vida de outras pessoas e do mundo. O verdadeiro sábio é aquele que prefere a sabedoria aos cetros e tronos e enxerga as riquezas materiais deste mundo como um nada. Porém, a maior parte das pessoas é ávida pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo poder. Isso sem contar as que gastam a sua vida em busca de prestígio, de beleza, de vaidades fúteis, se esquecendo de investir na busca de sabedoria. A sabedoria é o único bem que não nos é tirado. Quem não se preocupa em investir na sua sabedoria, simplesmente passa por este mundo mesmo que tenha tido dinheiro, fama e visibilidade. Isso nos faz recordar o desejo de Salomão, quando ele foi ungido rei, está em 1 de Reis 3:9. Ele pediu a Deus sabedoria para governar e saber discernir entre o bem e o mal, e não o poder e a riqueza, como era costume entre os reis. Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas outras riquezas e longos anos de vida. Por essa razão, Salomão foi considerado o rei mais sábio da história de Israel. E a ele foram atribuídos muitos escritos bíblicos, sobretudo salmos. Assim sendo, a sabedoria é algo valioso para Deus e para aqueles que são verdadeiramente sábios. Mas o mundo está carente dessa sabedoria. Tudo à nossa volta contribui para que as pessoas se distanciem cada vez mais da sabedoria, pois um povo que não é sábio é um povo manipulável, fácil de dominar e de enganar. Por isso se investe muito mais em estádios de futebol e escolas de samba do que em escolas e em educação. Precisamos amar a sabedoria, diz a primeira leitura, pois somente quem ama a sabedoria a procura e sabe discernir entre o que é bom e o que não é bom. Precisamos amar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa, mesmo que essas outras coisas pareçam imprescindíveis em nossa vida, como a saúde e a beleza. Para alguns, saúde e beleza estão estreitamente vinculados e, de certa forma, estão mesmo, mas nem sempre. Muitos jovens e adultos gastam parte de seu tempo em academias, buscando a beleza física de seus corpos, mas se esquecem de cuidar da beleza interior e do intelecto. Alguns não percebem a contradição e, em nome da beleza aparente e de uma aparência saudável, usam produtos que prejudicam sua saúde a curto, médio e longo prazo. Porque lhes falta sabedoria. Não conseguem perceber que o conceito de beleza física é passageiro, efêmero, e que a própria vida é efêmera. Ninguém permanece eternamente jovem. O corpo envelhece, mas o espírito e a sabedoria não. A sabedoria cresce sempre mais, e quando se investe nela desde a mais tenra idade, investe-se num tesouro que nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Estamos carentes dessa sabedoria, e a primeira leitura nos alerta para isso.
O Evangelho tem estreita relação com a primeira leitura. Temos aqui um homem que investiu toda a sua vida em bens materiais, mas se esqueceu de buscar a sabedoria. Ele tinha tudo, nada lhe faltava em termos de bens materiais, de dinheiro, mas sentia um vazio enorme em sua vida. Para suprir esse vazio, buscou a Deus, foi ao encontro de Jesus. Ele disse que buscou viver os mandamentos de Deus, mas mesmo assim estava lhe faltando algo. Ele só não conseguia perceber que o que lhe faltava era sabedoria. Seu dinheiro e sua prática religiosa não foram suficientes para lhe dar sabedoria. E ele foi correndo procurar Jesus. Estava desesperado. Ajoelhou-se diante de Jesus, chamou-o de mestre e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele via em Jesus o mestre da sabedoria, e de fato ele era. Mas o homem imaginava que Jesus lhe passaria uma receita mágica que não lhe custasse muito. Além disso, mesmo que custasse, ele estaria disposto a pagar, pois tinha muito dinheiro. O que ele não sabia era que a verdadeira sabedoria não tem preço, ou tem um preço que não se paga com dinheiro, e ele não dispunha desse tesouro. Jesus, com toda a sua sabedoria, acolheu com amor o homem desesperado. Foi aos poucos questionando sobre a sua vivência, a sua prática, os seus investimentos e percebeu que, embora ele tivesse muito dinheiro, era um homem muito pobre em termos de sabedoria. Diante disso, Jesus o olha com amor e não com desprezo. Embora o homem fosse desprovido de sabedoria, e lhe dá a última e mais importante recomendação: vá, vende tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que foi que aconteceu com o homem depois dessa recomendação? Ele foi Ele ficou muito abatido e voltou para casa muito triste, porque era muito rico e não estava disposto a doar suas riquezas. Havia investido toda a sua vida naqueles bens e perdê-los agora significava a perda da vida. E foi de fato isso que aconteceu. Aquilo que ele imaginava ser sua vida, sua segurança, de nada valia diante de Deus. Faltava-lhe o essencial, faltava-lhe a sabedoria para entrar no reino de Deus. Diante disso, Jesus constata quão difícil é para um rico apenas de bens materiais entrar no reino de Deus, pois quem é rico apenas de riquezas materiais e não é rico de sabedoria, perece como as suas riquezas. Porém, quem é rico de sabedoria divina, este sim possui um verdadeiro tesouro. Esse ensinamento de Jesus deixou os discípulos muito perturbados e continua a perturbar muita gente, sobretudo os que investem seu tempo, a sua vida apenas em bens materiais e se esquecem de Deus e dos seus ensinamentos. Não é pecado ter riquezas, mas é pecado não investir em sabedoria. É um pecado passar por essa vida sem se dar conta que bens materiais não são tudo e que existem valores que nos salvam e valores que nos condenam. A escolha é livre. Tudo indica que o homem que procurou Jesus optou por ficar com sua riqueza material, mesmo sendo acolhido por Jesus com amor. E nós? Qual está sendo a nossa escolha? Diante disso, os discípulos disseram a Jesus que deixaram tudo para segui-lo, e de fato eles haviam deixado tudo mesmo. Jesus mostra a eles e a todos nós que todo aquele que não se apegar aos valores deste mundo, por mais importantes que eles possam parecer, como por exemplo a nossa própria família, receberá muito mais que isso, receberá 100 vezes mais, porém não com facilidades. É preciso estar ciente dos desafios
Quem quer seguir Jesus achando que vai encontrar facilidades, resoluções mágicas dos seus problemas, das suas carências, vai ficar decepcionado, como ficou o homem rico, ficou decepcionado. Como o homem rico ficou decepcionado. Portanto, busquemos nossa sabedoria na palavra de Deus, como nos pede a segunda leitura da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é algo eficaz na nossa vida e nos dá sabedoria, nos aponta o caminho, o procedimento correto, mas é cortante, penetrante, mais do que qualquer espada de dois gumes. Ela consegue tocar o mais íntimo de nós, a nossa alma, e por isso nos dá sabedoria. Não é fácil, pois a palavra nos conduz num caminho doloroso para encontrar a sabedoria, mas ela é eficaz. Quem busca e a ela se entrega, encontra o verdadeiro valor, o verdadeiro tesouro. Querido irmão, querida irmã, que a nossa vida seja uma constante busca dessa sabedoria divina, que tudo pode e que tudo transforma e que nos conduz para junto de Deus. Que os valores e riquezas deste mundo não sejam vistos por nós como algo maior que a sabedoria vinda do alto, a sabedoria de Deus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, que nada me impeça de trilhar o caminho da vida eterna, que passa pelo desapego dos bens deste mundo e pela solidariedade com os pobres. Amém.